bem-vindo mais uma vez à Escola Bíblica Souza, aqui com o pastor. E aí, Lucas, tudo bom? bem? Beleza. E hoje, pastor, vamos falar de um tema que, quando a gente começou esse projeto da Escola Bíblica, né, foi algo que foi no meu coração e no seu, né? Com certeza. Foi um versículo que eu até guardo para mim, que é Atos 15, 28, que diz: e pareceu bem ao Espírito e a nós fazermos isso, né? Então, hoje vamos falar sobre o Espírito Santo, né? As pessoas chamam da pneumatologia, mas vamos falar sobre o Espírito Santo, esse terceira pessoa da Trindade, que às vezes não é muito mencionado, né, pastor? É meio esquecido. Eu acho que tem até a ver com a própria palavra fala, né, que ele não fala de si mesmo, né? Então Isso, acaba sempre estando inserido nas outras pessoas, né? Legal. Eu estava lendo esses dias sobre isso, aquele exegeta, o John Stott, fala que o Espírito Santo é como um holoforte, né? Você não vê o holoforte, mas você só vê a luz dele que aponta para alguma coisa, né? E se não tiver, aí você vai Fica sentir falta. É isso aí. Então hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo, é um tema que muitas pessoas conhecem, mas a gente vai discorrer sobre esse tema, algumas características, alguns detalhes que talvez você não saiba, que estou dizer, pastor, que sem o Espírito Santo a gente não tem ninguém salvo, né? A gente não faz nada. Não tem vida, né? Não tem vida. Então, fica com a gente aí para você aprender mais sobre esse tema, o Espírito Santo, que é muito importante na caminhada cristã. É isso aí, vamos lá. Bom, pastor, pensando assim, a maioria das coisas que as pessoas falam na despedida é a coisa mais importante, né? Um exemplo, no Oscar, o último Oscar é o mais importante, né? O último ato de alguma coisa é mais importante. A pessoa tá saindo, fazer uma longa viagem, né? Aí fala eu te amo, né? E foi o que Jesus fez, né? Antes dele partir, ele falou uma coisa muito importante, né? Coisa mais importante. A gente deixou aqui, ó, João 16, 7, 8, Jesus falando assim, ó: mas eu afirmo que para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós estamos falando hoje sobre o Espírito Santo. E se a gente for ver nas igrejas, alguns cristãos não dão tão importância para ele, né, pastor? Tem até um livro que chama que é Espírito Santo, Deus Esquecido, né? Então hoje o Espírito Santo, ele infelizmente não é posto tanta importância para ele, né? Tanta honra, tanta adoração, né? Tanto respeito ao Espírito Santo. É mais Deus, Jesus ou até Maria, mas para o Espírito Santo não é dado tanto evidência, né? Isso é um erro, né, pastor? Porque se a gente for ver nas Escrituras, a importância que ele tem é gigantesca, né? Esse mesmo versículo que fala que eu enviarei o conselheiro, o consolador, depende da versão, muda um pouquinho, mas nós vemos aqui que Jesus, ele fala, eu enviarei, tem algumas traduções que falam, eu enviarei outro como eu. Uhum. Então eu entendo assim como os discípulos tinham Jesus todos os dias andando com ele, Jesus não está mais, agora está à destra de Deus Pai. Então o Espírito Santo ele vem como uma das suas incumbências de estar conosco, como Jesus estava, nos ajudando a andar, a proceder, guiar, para tudo, né? Legal. E a gente tem uma ideia um pouco fragmentada do Espírito Santo, né? A gente vê que é uma base de fé errada, porque assim, a gente souber, é a chave para uma vida cristã correta, né? Por exemplo, eu queria até dizer, pastor, se a gente tivesse mais conhecimento do Espírito Santo e deixasse ele mais agir no nosso controle, haveria menos caixinhas de perguntas, né? Menos dúvidas com relação à nossa conduta ética, moral, né? Eu devo fazer isso, o que eu devo fazer isso, né? O próprio Espírito Santo. Na verdade, quando a pessoa levanta um dilema, né? Se ela já está em conflito, já é um sinal. Sim. Já é um sinal, porque se ela já está em conflito com algumas questões, isso já traz um alerta para a gente. Né? Que tem as coisas que a gente tem certeza, a gente não anda normal, você não discute esses pontos que geralmente são sempre os mesmos, né? Em diversos locais, você vê que tem tudo a ver, né? Legal.
Então é isso aí. O Espírito Santo algumas pessoas atribuem a apagões, a gemidos, a gritos, né? A quedas, a movimentos, misticismo, mas o Espírito Santo não é só isso. Não. A gente entende eu vejo essa parte até das manifestações como uma particularidade do Espírito Santo. Sim. Mas a gente entende que é o resultado, o objetivo dele no vir, no surgir ou demonstrar-se no ambiente é o resultado daquilo que é o mais importante. Exatamente. Porque eu vejo dessa forma, a cada pessoa às vezes interage de um jeito com o Espírito Santo, né? Então às vezes está sentindo algo diferente ali. Então são coisas que são diferentes. Sim. E o Espírito Santo também é criativo, né? Mas a gente tem que ter qual o entendimento, qual é o objetivo principal. Legal. Né? Porque é claro que a gente fica assim, admirado com todas essas coisas, mas o que ele vai fazer, né, dentro de nós e através de nós, poderíamos dizer que é o mais importante. Isso. Então, a gente entende que quando o Espírito Santo comete uma pessoa, algumas pessoas podem saltar de alegria, pular, né? Entendeu? Então, isso é particular de cada um. E a gente não, a gente não tem nem que discutir, às vezes, se tal coisa é certa ou não. Sim. Né? É claro que às vezes existe até o mau uso, né? E a própria pessoa que nos atrapalha bastante, nos atrapalha. Às vezes a pessoa ela faz um mau uso do que o Espírito Santo está fazendo no momento, e até gera confusão, gera mau discernimento para as outras pessoas. Exatamente. Né? Mas a gente vê que o objetivo dele está bem expresso na Bíblia, né? Legal. O que ele quer fazer e qual é a incumbência dele na nossa vida, na igreja, né? E em nosso meio. Né? Legal. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é porque uma pessoa tá quieta ali orando, ou uma pessoa que tá fazendo, o Espírito acometeu ela de uma forma que ela venha pular, que uma tem mais que o Espírito Santo, outra não. É o jeito que o Espírito Santo tomou aquela pessoa, o jeito que ela pôde reagir. Né? Davi saiu dançando. Exatamente. Né? Então, mas a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes se há algumas reações que as pessoas têm, dizem que atribuem ao Espírito Santo, também não é. E a Bíblia diz que até Saul profetizou. Pois é. A gente tem que ter tem que ter conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Espírito Santo também é Deus, né? Ele não é uma fumaça, ele não é uma energia, ele não é uma corrente elétrica, magnética, né? Uma luz, um efeito cinematográfico, nada. Existe uma, vamos colocar assim, uma doutrina, né? Ou como colocar uma religião que atribui o Espírito Santo como uma força. Então a Bíblia não diz isso. Então, se de repente você, até falar para vocês que estão assistindo, se estiver num lugar e que diz que o Espírito Santo é uma força, então nós estamos aqui nesse momento entrando nesse assunto, dizendo que está contrário ao que a Bíblia diz. Isso, abre a sua mente. Então, o Espírito Santo, ele não é, como o pastor disse, não é uma força, uma fumaça, uma energia, né? Um magnetismo, um arrepio, assim, né? Não é isso. Então, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é uma pessoa e uma característica, uma designação, podemos dizer assim, que as pessoas dão, que ele é a terceira pessoa da Trindade, né? É bom ressaltar, pastor, que apesar dele ter essa designação de ser a terceira pessoa da Trindade, ele não é menor que o Pai, nem que o Filho. Não. Ele só tem atribuições diferentes. Então, o Espírito Santo é tanto Deus quanto Pai, tanto Deus quanto Filho, né? Não tem uma submissão assim de um para outro. Então, apesar de ser dito que ele é a terceira pessoa da Trindade, ele não tem um grau abaixo do que Deus Pai, do que o Deus Filho, né? Então, isso é importante dizer. Na Bíblia tem duas palavras que falam sobre o Espírito, são palavras gregas, que é ruach, né? E que é pneuma. Entendeu? Tem as duas ideias, né? Que a tradução seria como Espírito. Então, traz o entendimento de que tanto o ruach como o pneuma
são atribuições do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A gente vê lá o Ruach, quando você via ali o texto falando sobre o poder de Deus, né? Sim. Atribui-se o Ruach, né? O Ruach, né? E ali no Pneuma, quando você vê mais ali, quando, às vezes, uma movimentação, mesmo o agir num determinado local, como Atos 2, né? O soprar, né? Às vezes, como o Espírito Santo às vezes chegava num lugar, aí você vê esse é mais ligado com o Pneuma. Né? Legal. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que tem que saber é sobre o ministério do Espírito Santo, né? Que ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que isso tem a ver? O convencer do Espírito Santo seria a aplicação assim de mostrar para você o que aquilo é de verdade. Um exemplo, ele veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes você passou a vida inteira achando que aquilo não é pecado. E o Espírito Santo, ele faz você entender que é. Exatamente. Tanto isso no pecado, tanto isso se você vê justiça ou não sobre tal coisa, ou juízo ou não sobre tal coisa. E é interessante que uma das formas que ele faz isso é gerando conflito dentro de nós. É onde a gente falou agora há pouco sobre essas questões que às vezes você fica brigando com você mesmo. Uhum. O Espírito Santo ele está conflitando ali. Legal. Os pensamentos, né? Às vezes aquela questão, você ouve muito isso. No meu entendimento é assim. Uhum. Só que você mesmo está em conflito. Só para você falar isso, a pessoa já está demonstrando que ela tem essa visão ou esse entendimento, mas ao mesmo tempo ela está insegura. Sim. Porque ela não tem certeza. O coração dela o Espírito Santo está trabalhando ali, né? Então é uma dica, né? Se você sempre teve um entendimento de uma coisa, uma cosmovisão, uma visão interna sua sobre pecado, justiça e juízo, após o seu encontro com Jesus, isso deu uma mudada, isso quer dizer que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Está te dando uma outra visão do que é pecado, uma outra visão do que é justiça, uma outra visão do que é juízo. E talvez por nós mesmos a gente ficaria cego, né? Não veria. Eu vi um exemplo do pastor falando: o Espírito Santo é como se você tivesse uma pele cheia de mancha e você está no escuro, você não consegue ver as manchas. Conforme vai clareando, aí você consegue ver as manchas. O Espírito Santo é tipo isso. Ele traz a luz, não? Traz a luz, exatamente. Se está no escuro, você consegue ver as manchas, você consegue ver se está sujo. A gente vê muitas passagens da Bíblia que fala que eles começaram a entender como se tivesse caído uma escama, né? Legal. Há um véu, né? Tampado assim, você foi revelado algo. Abriu uma janela de manhã assim, né? E o sol bate e às vezes é a mesma coisa quando às vezes você está querendo aprender algo, né? E aí parece que de repente dá um estalo assim, você abre a mente, né? Legal. O Espírito Santo, ele faz isso. Aí. Então, o principal ministério dele é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pode acontecer, de exemplo, você está falando de Jesus para uma pessoa durante vários anos. A Bíblia já relata que não é a gente que vai convencer ela. Entendeu? Só o Espírito Santo que vai convencer ela que aquilo que ela está fazendo é pecado, que aquilo que ela pratica é injusto e aquilo que ela pratica não tem juízo, certo? Então, pecado, justiça e juízo, ele vai aplicar em nós, é uma aplicação interna em nós, e mostrar a verdadeira realidade do que é pecado, do que é justiça, do que é juízo. E isso daí, ele vem no contraponto aqui daquela aula que a gente teve sobre nascer de novo. Legal, Porque esse convencer do pecado, da justiça e do juízo tem a ver com o momento em que eu recebo Jesus pela fé. Isso. Então o Espírito Santo vem morar dentro de mim e ele então concebe através do poder do Espírito Santo uma nova vida. E esse novo homem, esse novo ser que foi concebido pelo Espírito Santo, ele pode então receber essa instrução sobre o convencimento do que é pecado, da justiça e sobre o juízo. Muito bom, legal. Então é isso aí. E uma outra característica também do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele tem várias passagens, a gente vai até recorrer aqui, que ele tem características de ser uma pessoa, né, pastor? Como a gente disse anteriormente, não é uma energia, não é uma nuvem, né? Não é nada de abstrato assim. Ele é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele tem características que uma pessoa tem. É porque Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Legal. E logo o Espírito Santo
teria que ser. Isso. Então, o Espírito Santo, ele possui pensamento, que é a razão. Ele possui sentimento, que é a emoção. E ele possui vontade, que é o arbítrio. E tem interação, que é comunicação. Então, vários versículos da Bíblia relatam que o Espírito Santo tem essas características. Então, E a gente vê que está bem explícito na Bíblia, né? tá bem Não claro. é algo que você tem que ter uma interpretação. Perguntar para um pastor, estudar. Não, se você lê ali, é bem claro. Tem, claro, exatamente. Então vamos lá. Então vamos ler aqui uma série de versículos que trazem à luz do que a gente está passando aqui. Que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos evidenciar e provar para nós que o Espírito Santo é uma pessoa. Tá? Então primeiro aqui, ó, o Espírito Santo tem pensamento, né? A razão. Está escrito em Romanos 8:27. Diz assim, ó: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, diz que o Espírito Santo sonda os corações, sonda a intenção do coração, sonda o íntimo da pessoa. Você vê que a diferença, né? Antes de Jesus, não havia essa interação no homem. Exatamente. Tanto é que o profeta, ele fala o quê? Ele fala que chegaria o tempo em que eu colocarei o meu Espírito dentro de vós e quebrarei o coração de pedra, né? Legal. Então, a palavra grega aqui para intenção, se a gente colocar na aplicação, é pensar, refletir, né? O Espírito tem uma opinião sobre as pessoas e sobre ele, entendeu? Ele tem pensamento, ele fala, ó, aquela pessoa tem uma opinião sobre aquela pessoa, eu sei os pensamentos daquela pessoa. Então, o Espírito Santo, ele tem pensamentos, ele tem a razão. Tem também outro versículo que o Espírito Santo tem sentimentos, né? Tem emoção. Romanos 15:30 diz assim, ó: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo as vossas orações por Jesus. O amor, o Espírito, né? O Espírito Santo, ele ama, né? Como o amor do Pai. Não é possível amar uma fumaça, uma luz, né? Não é possível amar uma energia. Você não ama um pedaço de parede, um pedaço de madeira. É por isso que a palavra diz que é pelo poder do Espírito, ou pela ação do Espírito, pelo amor do Espírito Santo, que nós conseguimos estar num só propósito. Legal. Tem um versículo também que fala sobre a vontade. Ó. O Espírito Santo tem vontade. Ele tem poder de escolha. 1 Coríntios 2:12, do 7 ao 9. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for último. Porque para um o Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito a dons de curar. O 1 Coríntios 12 está dizendo que o Espírito escolhe, né? E ele como eu vou colocar, ele presenteia. Presenteia para quem ele pode dar. Só que é interessante que esse capítulo 12 de Coríntios fala sobre os dons do Espírito, e ele é dado para serviço. Então significa o que? Se eu estou trabalhando para o reino de Deus, haverá alguma situação, de repente, que Deus precisa fazer algo, o Espírito Santo ele libera. Por exemplo, lá, de repente alguém está ali doente, eu posso orar para aquela pessoa e através do poder do Espírito Santo, para aquela pessoa seja curada. Né? A questão aqui a palavra de sabedoria, né? No momento ali em que eu recebo uma iluminação ou algo para trazer uma orientação, ou mesmo ali ou receber uma percepção no Espírito para saber o que está acontecendo em um determinado lugar, ou ele revela algo sobre a vida de uma pessoa. E até na questão de evangelização, né? Porque hoje, muitas vezes a pessoa ela pode estar ali fechada, né? Uma barreira, e de repente o Espírito Santo te fala algo que só ela, de repente ninguém mais sabia, né? Algo íntimo, né? Isso quebra, né? Sim. E favorece. Então você vê que é algo que é liberado para o serviço da obra do Senhor. Isso, o Espírito Santo ele faz, como a gente fala assim, ele tem vontade, ele escolhe, né? Isso, então, uma luz, uma força não tem escolha, né? Então, e a luz ou a força é agir sempre da mesma maneira, da mesma intensidade. Exatamente. O Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios 4:30 diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, né?
a palavra entristecer aqui vem como magoar. É mais uma evidência que o Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa, né? Não se pode entristecer algo inanimado, né, pastor? Então, o Espírito Santo se pode entristecer. Então, são evidências que o Espírito Santo é uma pessoa. Tem que o Espírito Santo pode ser resistido, pode ser ofendido. Ofendido primeiro, ó. Mateus 12, 31. Portanto, vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Esse versículo é interessante, essa questão da blasfêmia do Espírito Santo, às vezes gera uma grande discussão, né? Mas, uma vez eu orando a Deus, né, eu queria entender um pouco isso. Então, primeiro eu vou falar aqui o que Deus falou para mim, de repente alguém pode não concordar ou não, né, mas aí já fica a questão de cada um. Mas a gente começou esse texto dizendo que o Espírito Santo é o que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, por exemplo, no momento em que eu resisto ao Espírito Santo, ou mesmo ofendo o Espírito Santo, ele sendo uma pessoa, ele de repente pode cessar essa voz que necessita para que eu possa receber essas orientações. E uma vez essa voz sendo cessada dentro de mim, praticamente, como que eu vou ser convencido do pecado? Então, praticamente, eu estou condenando a pessoa que tem esse entendimento e cessa a voz do Espírito Santo. A Bíblia também fala lá no livro de Hebreus que é muito difícil ele retomar pelo grau do que aconteceu, não pela pessoa. A Bíblia refere que essa pessoa ela não consegue se arrepender mais, porque a mente dela já não consegue enxergar mais a questão do Espírito Santo como uma pessoa, como aquele que tem a orientação, ele não ouve mais. Então, e a blasfêmia especificamente é quando muitas pessoas atribuíram, no caso, o poder do Espírito Santo ou a atuação do Espírito Santo pelo poder de demônios. Né? Entendi. Então, por exemplo, você chegar a um grau desse, você dizer que foi o demônio que fez, porque falaram para Jesus, você faz isso pelo poder de Beelzebul. Então isso também tem a ver com a blasfêmia do Espírito Santo. Então por que não há perdão? Porque uma pessoa que chega num grau desse, não volta, né? A mente dele distorceu ou decompôs num tal ponto que não é que não tem mais perdão porque Deus não quer. Ele se tornou inacessível. Mais ou menos ela praticamente fala para o Espírito Santo aqui: eu não quero mais os seus conselhos, né? Vou viver minha vida aqui, não quero mais falar com você, tamo de mal. Isso acontece muito, até para a gente ter um exemplo prático do nosso dia a dia. Às vezes não tem pessoas que não querem nem ver o outro, mas o que eu te fiz? O cara cria um ódio de tal maneira que ele não quer ouvir, não quer falar, não quer ver, não quer perdoar. Se for ele vai morar em outro lugar, ele se torna inacessível. É o que acontece para alguns com a relação ao Espírito Santo. E justamente aquele que tem o poder de convencimento, de trazer, a fazer com que a pessoa possa ter o arrependimento, é tudo o Espírito Santo que faz. Então se a pessoa corta isso, ela se perde. E aí, por exemplo, Deus ele quer, porque a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou a todos e enviou Jesus por todos. Só que tem pessoas que estão dando as costas, estão querendo se isolar cada vez mais. Verdade. Bom, continuando aqui, ó. O Espírito Santo pode ser resistido. A referência aqui é Atos 7,51. Diz assim, ó: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Então o Espírito Santo pode ser resistido. Esse resistido seria mais a questão da pessoa estar ouvindo a orientação, fazer ao contrário. Mas ele não quer dar o braço à frente, ele não quer voltar atrás. Exatamente. Está resistindo. Exatamente. O Espírito Santo, ele escolhe pessoas para fazer a obra, né? A gente colocou aqui, escolheu Saulo e Barnabé para a obra. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo também separa, orienta, né? Você está, vamos supor, quer montar uma equipe, né?
O Espírito Santo às vezes orienta, chama a tal pessoa. Sim. Né? Por isso que isso é interessante, porque se o Espírito Santo ele atua em todos, se ele está ali agindo o mesmo Espírito, ele sabe o que está acontecendo no teu coração, ele sabe o que está acontecendo no meu coração. E aí ele trabalha pela unidade, ele trabalha por nós estarmos bem junto um com o outro. Então, às vezes ele vai trabalhando nos pensamentos que se levantam e também no mesmo propósito de trabalho pelo reino de Deus, ele vai alinhando ali as coisas para que o negócio flua, né? Legal. Possivelmente, quase todos os casos, pastor, quando um anjo da igreja, assim, um pastor, escolhe uma pessoa, a pessoa fala, não, mas eu não sei fazer, não sou incapaz, foi o Espírito Santo que mandou o pastor chamar. Com certeza. Possivelmente, quase todos os casos é assim, né? A pessoa não está querendo fazer nada. Não, pra mim não dá certo. Mas é agora que eu queria ficar mais... Não, o Espírito Santo não, você. Não vai parar não, Não filho. tem jeito, né? Ó, o Espírito Santo impediu Paulo de viajar. Atos 16:7 diz aqui, ó, e quando chegamos a Mísia, inteiravam ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. E teve um caso desse que mesmo assim o Paulo foi, né? Sim. Acho que ele quis encurtar, falou, já que é para morrer, vamos logo. Vamos logo. O Espírito Santo tem interação. Atos 8:29. E disse o Espírito Santo a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Tem também Atos 10:19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Isso aqui é bem interessante, essa questão da interação, porque podemos dizer assim que Filipe estava ali, ele ainda não sabia o que era para fazer, aparece o eunuco ali, aí o Espírito Santo já está quase tudo alinhado, ó, chega agora perto desse carro. Sua vez, exatamente. E aí para que as pessoas que estão conosco agora, se você parar para prestar atenção às vezes nos pequenos detalhes, você consegue entender essa interação. Às vezes podemos chamar assim de uma percepção, né? Então, no momento que você está ali sempre buscando a comunhão com Deus, essa percepção ela se torna mais nítida. Sim. Às vezes você está indo fazer algo, às vezes você está num lugar e você tem uma impressão, você pensa, será que é coisa da minha cabeça? Às vezes, se você parar um pouquinho para prestar atenção naquilo, o porquê e o ambiente e o que está ali acontecendo, de repente você vai entender, de repente é o Espírito Santo te alertando de algo ou te orientando para algo. Isso. E se você tiver essa percepção, você vai conseguir de repente atender, né, ao desenho ali, o que o Espírito Santo quer fazer. De repente ele pode até te dar uma percepção de uma pessoa que está lá do outro lado da calçada, às vezes só para você passar, dar um oi ali e o restante é com ele. Legal. Uma outra característica aqui, ó, pode-se mentir ao Espírito Santo. Atos 5:3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que mentisses ao Espírito Santo e tivesse parte do preço que herdar? É uma ideia tipo assim, por que você está mentindo para Deus, né? O interessante desse texto aqui, porque assim, ninguém pediu nada para Ananias e Safira, né? Eles sentiram no coração de doar. Só que aí depois eles acabaram venderam lá a propriedade e falaram assim, vamos reter uma parte. Só que eles não precisavam ter chegado nesse ponto, era só ter proposto para Deus, não precisava ter dado tudo. Fácil, né? Mas a Bíblia diz, se você fez um propósito com Deus, mentiu, vai até o final. Então a gente vê que, assim, que não pediram nada para ele, mas eles quiseram fazer, só que depois, só que eles não mentiram para as pessoas, mentiram para o próprio Deus. Isso aí. Então são versículos, né, pastor? A gente decorreu aqui alguns versículos que evidenciam que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Que pode mentir, pode entester, pode mentir, pode comunicar, pode interagir, pode falar. Então isso já quebra aquele paradigma de que o Espírito Santo é um ser irreal, né? É um ser que... Aí você vê aqui que é como se fosse o próprio Jesus conosco, nossos discípulos e ele o mestre. Né? É isso aí. Então é importante quebrar esse paradigma do conhecimento, né? Que o Espírito Santo ele é 100% Deus,
100% santo. Então, não devemos diminuir, né, o Espírito Santo, né? Isso é um erro que muitas igrejas contêm. Não falam muito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é 100% às Deus. vezes as pessoas acabam deixando um pouco o Espírito Santo de lado, por desconhecer até um pouco a atribuição dele, né? Uhum. Então, e também porque a própria palavra fala que o Espírito Santo ele não falará dele mesmo. Ele sempre apontará para Jesus. Sim. Então, muitas vezes, onde você até entende que é o Espírito Santo, mas às vezes você acaba falando de Jesus. E acho que tem a ver com o próprio... foi assim determinado entre as pessoas da Trindade que seria dessa forma. Uhum. Então, tem muitas vezes que você entende que é o Espírito Santo, mas na hora de falar você atribui a Jesus. Eu acho que tem a ver até com o próprio Espírito te faz você a testificar, assim como ele foi enviado a testificar, assim também. Mas a gente também tem que entender que muito desconhece também. Exatamente. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio também para nos aperfeiçoar até o grande dia do Senhor. Então ele tem um trabalho. E se nós temos vontade própria, assim como o Espírito tem, muitas vezes nós entramos no que nós falamos agora há pouco. Estamos resistindo ao que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. Exatamente. Porque se nós permitirmos, ele quer nos fazer ficar parecido com Jesus, ele quer lançar fora as nossas práticas que não condizem com aquilo que Jesus ensinou. Se nós permitirmos, ele tem esse poder de nos fazer a não amar o pecado, mas querer amar as coisas do céu. Sim. E isso é a grande questão que lá em Gálatas fala do fruto do Espírito. É isso que nós temos que permitir para que o trabalho que o Espírito Santo venha fazer dentro de nós venha exteriorizar através do fruto do Espírito Santo. Legal. A Bíblia aqui também dá evidências, né, e atributos ao Espírito Santo que só Deus tem. Se você tem alguma dúvida se o Espírito Santo realmente é Deus, a Bíblia mata essa charada. A gente separou aqui, ó, o Espírito Santo é Deus, ó, Atos 5:4. Guardando-lhe não a ficará para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formastes esses desígnio em teu coração. Não mentistes a homem, mas a Deus. É a continuação do que aconteceu. Isso. Então, Pedro está falando assim, ó, você não mentiu ao homem, você mentiu a Deus. Porque Deus a gente já falou agora, porque Deus conhece tudo, a intenção do coração. Então ele está falando, ó, se você tivesse guardado, não ia ter ficado para você. Exatamente. Se tivesse vendido, não estava em teu poder, por que você quis mudar as coisas? Exatamente. Então, Pedro está falando assim, ó, você não mentiu a uma pessoa qualquer, você mentiu a Deus. Só isso que você fez, entendeu? Então, eu mentiu para quem está vendo tudo. Aquele que está vendo tudo. Então o Espírito Santo também é Deus. Tem aqui, o Espírito Santo é eterno. Hebreus 9:14, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O Espírito Santo não é algo que foi criado, né? Ele é eterno. Já existia. Não tem até começo. Que lá no começo da Bíblia foi que ele já pairava. Já pairava. Não tem começo nem tem fim. O Espírito Santo também é onipresente, entendeu? Salmo 139:7 diz assim, ó. Para onde irei do teu Espírito, né? Davi querendo correr do Espírito. Ou para onde fugirei da tua face? Se subir do céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Isso aqui esse tema aqui, a onipresença do Espírito Santo, é algo tremendo, porque se você for ver, o diabo ele precisa dos seus ajudantes, os anjos caídos, para poder ver o que está acontecendo. Ele não consegue saber o que está na nossa mente, então ele tem que trabalhar mais aí para poder ter informações. Isso. Agora o Espírito de Deus está dentro de nós, Deus sonda o nosso coração, e ainda o Espírito Santo fala diretamente a Deus tudo que está acontecendo aqui dentro. Exatamente. Tem um canal direto, né? Então significa que é uma conexão direta. É quase quando você atualiza um dado no computador e já vai direto na nuvem assim. Aí você fala, pensou alguma coisa, já está chegando lá diante de Deus. Legal. O Espírito Santo também é onisciente. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Só para lembrar, né, a onisciência significa que ele sabe tudo. Sabe todas as coisas, exatamente. E o Espírito Santo também é onipotente. Lucas 1,35. E respondendo-lhe o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Então, aqui a virtude aponta para o poder. É, né? O dunamis, né? Você vê que foi o poder do Espírito Santo que concebeu ali Jesus, e é o poder do Espírito Santo que concebe uma nova vida dentro de nós. Dentro de nós, legal. Então, a gente viu aqui características aqui que o Espírito Santo é Deus, né? A Bíblia dá evidências que esses atributos aqui... Tá bem claro, né? Tá bem claro. Esses atributos aqui somente Deus tem. Nenhuma outra pessoa... Não precisa fazer um curso para tentar pensar da Bíblia, não. Tá ali. Uma coisa que as pessoas não sabiam também, o Espírito Santo também é o agente da criação. Né? Jó 33,4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Salmo 33,6 diz assim, pela boca do Senhor tenho feito os céus, e todo o exército dele pelo Espírito da sua boca. Também é um agente da criação. O Espírito Santo é santo. É meio redundante, né? O Espírito Santo é santo. Romanos 1,4. Declaro Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Espírito Santo, ele sendo santo, ele sendo Deus, é algo que a gente tem que olhar com os olhos, não posso ignorar esse cara, né? E ele vai trabalhar para trazer a nós em santidade. Legal. Como a gente pode entender assim que o cara que nos fez está dentro de nós, nos orientando como viver algo que ele fez, né? É sensacional. Talvez se entendermos por completo, né, a importância do Espírito Santo, podemos dar mais relevância a ele. Que nem o Espírito Santo também inspirou a Bíblia, né? As Escrituras. Temos a referência aqui, 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profeta nunca foi produzido por vontade do homem algum, mas aos homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. É porque assim, às vezes as pessoas desconhecem em que tempo e época foram escritos, né? Uhum. Mas se você tiver uma dimensão de que épocas diferentes, podemos dizer, tem tempos que são muito diferentes, né? Uhum. E há uma relação de cada um. O ser humano não seria capaz de fazer isso. É muito assim. Você vê que cada livro no Velho Testamento aponta para Jesus e revela Jesus de uma forma diferente. Autores que eram de culturas diferentes, né? Que nunca se viram, né? Nunca tiveram conhecimento, nunca se encontraram, falando sobre uma mesma pessoa, né? Sem errar. E às vezes coisas que não tinham sido reveladas, era desconhecido dos próprios homens, que Deus foi revelando lá na frente. Porque mesmo quando Israel era o povo, foi levantado como o povo escolhido, você pega vários livros em que Deus apresenta sempre um estrangeiro sendo introduzido no meio do povo, já apontando para nós que seríamos reconhecidos, os gentios. Você vê lá, por exemplo, a própria história de José, quando ele vai para o Egito, você vê que ele se casa com uma moça lá do Egito, e ali já estava apontando já para essa integração que Jesus ia fazer, né? A própria Raab foi trazida também, e você pega vários textos, exemplos. Ali, às vezes, por que Deus fez questão de colocar aquilo na Bíblia? Depois, mais tarde, o livro de Romanos, ele explica, né? Onde fala lá que nós somos os jambuzeiros bravos, os estranhos, ambos os povos se fez um. Sim. Então estava lá o povo escolhido, mas os que não eram, no fim, Deus uniu tudo num só propósito. Um só propósito, legal. Tem também outra referência aqui, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para reguardir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, tudo o que a Bíblia tem, o que os escritores colocaram tinta lá no papel, foi algo inspirado pelo Espírito Santo, né, pastor? Não foi algo que
foi da mente dele, da cabeça dele. Foi inspiração do Espírito Santo. Você vê qual a importância, né, do Espírito Santo no nosso conviver. Até a Bíblia, até a própria palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Segundo Samuel 23:2 diz: o Espírito Santo falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Então, algumas podem dizer assim, como que pode as pessoas escrever? Você vê as cartas de Paulo, é de uma sabedoria que ninguém entende, né? É um filósofo. Hoje em dia, se fosse vivo hoje em dia, seria um dos maiores filósofos. E Pedro? Né? Pedro, que não sabe escrever, como pode? Primeiro sermão, a pessoa ficou boquiaberta. Mas é esse mesmo que tá falando, porque pelo que você vê ali, ele era uma pessoa meio bruta, né? Desletrado. Só que eles ficaram espantados com o teor, mesmo na brutalidade dele, o que ele falou. Uma relevância gigante. Mostrou uma sabedoria sobrenatural. Né? Você imagina assim, como pode um homem pescador, cheirando a peixe, né? Em 2 sermões ganhar 8.000 pessoas, né? De onde vem essa ideia, essa sabedoria? São inscrições do Espírito Santo mesmo, né? Algo sobrenatural. Agora a gente vai ver aqui.